Olá pessoal, professor Kleber. Hoje nós vamos fazer uma aula diferente, vamos fazer aí uma gameplay enquanto a gente joga, né pessoal? O jogo aqui que retrata a Segunda Guerra Mundial, Call of Duty, retrata mais precisamente a Batalha de Normandina, tá certo? Então vamos falar um pouquinho aí sobre o jogo, vamos falar também um pouquinho aí sobre a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Lembrando aí pessoal que a Segunda Guerra Mundial começa no dia 1º de setembro de 39 e terminou 8 de maio aí de 45, né? E envolveram aí, pessoal, 72 países, entre Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética, né? Combatendo a Alemanha, Itália e Japão, certo? Deixou aí cerca de 45 milhões de mortos e 35 milhões de feridos e mais 3 milhões de desaparecidos, tá certo? As causas, pessoal, da Segunda Guerra nós já vimos aí nas aulas anteriores. Tem muito a ver com o Tratado de Versalhes, né? Foi um tratado que ocorreu lá no final da Primeira Guerra, que nós já estudamos, né? E entre os fatores aí, pessoal, está principalmente o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra, tá certo? Então isso provocou aí fragilidade econômica, alta inflação lá na Alemanha, e esse sentimento aí de revanche começou a ser alimentado por Hitler. Não podemos esquecer as etapas após aí, durante, né, e após a Primeira Guerra. Nós temos a Revolução Russa, temos a crise de 1929, também conhecida como crise do capitalismo, tá certo? E essa crise do capitalismo acaba que dando espaço para surgir outras ideologias, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, e essas ideologias aí, pessoal, totalitárias, seguidas de um líder maior. No caso da Alemanha, Adolf Hitler, no caso da Itália, Mussolini, onde muitos seguiam esses líderes aí, certo? Então temos aí também, pessoal, na Segunda Guerra, 3 fases, né? A vitória, as vitórias do eixo, o equilíbrio das forças e a vitória dos aliados. Lembrando que o eixo aí era Alemanha, Itália, Japão, né, os 3 principais países, e os aliados nós tínhamos aí a França, Inglaterra, posteriormente a Rússia, como já vimos também em aulas anteriores, ok? A Segunda Guerra, o estopim, né, pessoal, foi a invasão da Alemanha à Polônia, certo? Lembrando que no sistema nazista, pessoal, nós vamos ter vários elementos aí, como por exemplo o Holocausto, certo? Vamos ter aí a questão da raça superior, ariana, né? Que os alemães acreditavam terem, né, essa raça superior, alimentada essa ideologia por Hitler. E além disso, pessoal, tem a questão do espaço vital, onde Hitler começa a descumprir o Tratado de Versalhes, expandindo seu território, certo? Na segunda fase temos a entrada aí dos Estados Unidos, após ser atacada a base de Pearl Harbor, a base americana, que foi atacada pelos japoneses. Então, o jogo em si, ele retrata, pessoal, uma das batalhas, certo? Que ocorreu aí na Segunda Guerra Mundial, que foi a invasão à Normandina, o território aí, pessoal, francês. Vamos escutar um pouquinho, sentir um pouquinho do jogo aí. Aí é a introdução do jogo, tá certo? Nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos 4 anos. Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo grato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O Coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. Então, galera, vamos falar um pouquinho aí sobre a invasão da Normandina, né? Essa batalha que ocorreu, a invasão da costa francesa.
ocorreu em 6 de junho de 1944 e foi realizada pelos aliados, né, liderada pelos americanos. Foi um momento aí, pessoal, em que a França se encontrava tomada pelos alemães. Essa invasão recebeu o nome de Operação Overlord, certo? A decisão de invadir ou não a costa francesa estava sendo realizada em Londres, né? Uma reunião onde eles estavam decidindo aí sobre essa invasão, tá certo? Outros dados importantes, pessoal, sobre esse momento é que o único meio de se chegar até a Normandia era pela praia. Então, assim que os soldados desembarcam na praia, tá certo? Eles são automaticamente alvejados. Muitos não conseguem chegar nem na areia, são alvejados aí pelos soldados alemães. O ataque às praias, né, pessoal? De Hanover foi bastante sangrento, tá certo? Teve tropa aí dos aliados, foram recepcionados com chuva de balas, de metralhadoras MG-42, né? O vento no mar muito agitado afundou vários barcos. Então foi uma chegada aí à praia muito complicada, né? Então os soldados enfrentavam muitas dificuldades, carregavam muitos quilos de equipamento. Então essa batalha na Normandia, ela perdurou aí por 2 meses, né? E com a vitória dos aliados, retomando aí Paris, certo? Então foi uma batalha bem importante aí, conhecida também como a Batalha de Normandia. E é importante a gente ressaltar, pessoal, que como vocês viram aí anteriormente, como eu falei anteriormente, a Alemanha no primeiro momento ele consegue invadir vários países da Europa, né, incluindo aí vários territórios franceses, certo? Existia um acordo entre Hitler e a União Soviética. Então no primeiro momento a União Soviética se manteve fora do conflito, até que Hitler resolve quebrar esse acordo, achando que já estava tudo dominado na Europa, né? Quebra o acordo e invade, pessoal, a União Soviética, tá certo? Que ficou conhecido como a Batalha de Stalingrado. Então Hitler não consegue muito sucesso e na segunda fase a gente já começa a ter o equilíbrio, né? Também com a entrada dos Estados Unidos, após serem bombardeados pelos japoneses, certo? Então já começa a ter um equilíbrio aí na guerra. E na terceira fase aí da Segunda Guerra Mundial, os aliados, certo, já começam aí a virar esse conflito, né? Então a Alemanha começa a sofrer várias derrotas aí em vários territórios, certo? E essas derrotas aí foi enfraquecendo os aliados, tá certo? Então, o que mais que a gente pode comentar aí, pessoal, sobre o sistema nazista de Hitler, né? Já que nós já falamos muita coisa sobre a primeira fase, já foi discutido, quem não entendeu volta lá nas aulas anteriores, mas nós temos aí alguns pontos importantes, como o Holocausto, que foi a perseguição aos judeus e homossexuais pelo o sistema nazista, né? Os alemães aí que seguiam Hitler, tá certo? Temos o lançamento também das bombas atômicas, que é um ponto importantíssimo aí na Segunda Guerra Mundial. A invasão à Polônia foi o estopim, né? Após a invasão da Polônia, pessoal, em 1º de setembro de 1939, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, certo? Já que vários acordos teriam, pessoal, sido tentado, né, com Hitler, mas ele não cumpriu aí nenhum desses acordos, então acabaram aí e entrando nesse conflito. A primeira fase também é conhecida como Blitzkrieg, ou seja, Guerra Relâmpago, né, onde o exército alemão, pessoal, atacava rapidamente, expandindo o seu território, expandindo aí o Império Nazista, né, a Guerra Relâmpago, que significa em português. Essa estratégia de guerra relâmpago ela consistia em realizar ataques maciços com infiltração de artilharia, blindados, aviões, contra um ponto, né, focal do exército do adversário, tá certo? Então, no primeiro momento, obteve aí, pessoal, grande sucesso nessa tática, permitindo com que os alemães
dominasse rapidamente a Polônia, Noruega, Holanda, Bélgica, Iugoslávia, entre outros. Então, por isso que nessa primeira fase aí, certo? Os aliados, né, pessoal? No caso aí na primeira fase, os aliados, não, desculpa, o eixo, né? Conseguiram avançar rapidamente e dominar vários países. Lembra que eu mostrei no mapa para vocês, né? Vocês têm, por exemplo, ao norte a União Soviética, ao sul os países da Europa, a Alemanha no meio. Então, como no primeiro momento a União Soviética estava fora, a Alemanha tinha uma única frente de batalha, tá certo? Então, a segunda fase foi a virada, né? A virada aí e vitória dos aliados. O eixo começa a perder nessa segunda fase da guerra, que vai de 42 até 43, né? Então, nós temos nessa segunda fase aí, pessoal, a entrada de países importantes, como a União Soviética, os Estados Unidos, e a partir desse momento aí, a guerra começa a inverter, né? Aqueles que estavam ganhando o eixo começam agora a perder várias batalhas. Como eu falei, a Batalha de Normandia aí, ela ocorre já na terceira fase, que é a retomada do território francês. E com essas derrotas, pessoal, o exército alemão começa a enfraquecer, né? Acabam que se entregando, né? Não tendo mais condições de lutar. Porém, pessoal, ainda no eixo, a Itália também já estava derrotada, a Alemanha estava também praticamente já derrotada. Porém, o Japão ainda insistia, né? Insistia aí em se manter, né, na guerra. E o Japão também já estava totalmente devastado. Então começaram a criar lá os pilotos kamikazes. Esses pilotos kamikazes, pessoal, eram pilotos também conhecidos como pilotos suicidas, certo? Esses pilotos suicidas, pessoal, acabavam que, como não tinham mais bomba, munição, não tinham nada, acabavam que chocando aí seus aviões contra os inimigos. Então, os Estados Unidos, pessoal, já no final, ninguém nem sabia, né, que os Estados Unidos tinham uma arma com esse poderio, né? Então, para acabar de vez com o Japão, né, muitos historiadores relatam que foi totalmente desnecessário, né? Mas os Estados Unidos queria sair da Segunda Guerra, assim como vocês lembram lá da Primeira, né? Como ele sai como grande potência. Na Segunda Guerra ele queria sair também mostrando para o mundo o seu poder militar, né? Então ele derrota o Japão, elimina de vez o Japão, soltando 2 bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima, outra na cidade de Nagasaki. E como consequência, pessoal, dessa Segunda Guerra Mundial, nós temos aí inúmeras vítimas, né? Milhões de pessoas aí morreram, consequências econômicas da Segunda Guerra Mundial, consequências geopolíticas também, certo? Entre outros fatores aí, né? Então, após a guerra, a Alemanha teve que aceitar, pessoal, os 4 Ds, né, impostos pelas potências aliadas, ou seja, desnazificação, a desmilitarização, a democratização, desarmamento. Então, teve várias sanções novamente aí à Alemanha, assim como na Primeira Guerra Mundial. Até hoje ele ainda pagava indenizações. O Japão foi obrigado a reconhecer a independência da Coreia, né, alguns países que ele havia conquistado aí, devolver as ilhas Kurilas à União Soviética e reduzir suas forças armadas também, né? O país teve a cidade de Hiroshima e Nagasaki destruída. Até hoje tem consequências aí, pessoal, da questão da radiação. Bom, então é isso. Segunda Guerra Mundial. Na aula anterior nós vimos um rap também. Vocês podem voltar lá. E o próximo conteúdo vai ser Guerra Fria, tá certo? Vamos curtir um pouquinho do jogo aí, ó. É interessante do jogo que ele retrata também, pessoal, os cenários, as armas com perfeição, né? Lembrando aí que vai começar a surgir as metralhadoras alemãs, que até hoje são bastante conhecidas, né? Então retrata aí no jogo, quem puder baixar o jogo, tem a versão para Android, tem a versão para PC, tem também, pessoal, no PlayStation, quem tiver,
tá certo? Pode estar adquirindo o jogo aí para aprender um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial. E quem quiser, pessoal, posso estar trazendo também outros jogos que retratam esse momento aí da história. Valeu? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. E até a próxima gameplay. Valeu!